Olá, você acaba de receber um mandado judicial. E o que significa isso? Bom, eu vou lhe explicar aqui em poucas palavras para que você não fique desnorteado e para que você consiga se defender e participar do processo. Nós estamos aqui para explicar a ação de alimentos. E essas informações são importantes tanto para aquele que entrou com a ação, que procurou um advogado privado ou um defensor público, quanto para aquele que está sendo processado, ou seja, aquele que supostamente tem as possibilidades de pagar uma pensão alimentícia para aquele que necessita. A ação de alimentos é basicamente isso. É o autor que supostamente não tem condições de manter a sua vida, de sobreviver ou de manter uma vida razoável, necessária para as necessidades mínimas da vida, contra aquele que supostamente tem a obrigação de pagar aqueles alimentos e tem não somente não tem somente o dever, mas também as condições necessárias para isso. Essa é a ação de alimentos. Nós percebemos que alguém entra com a ação contra o réu, o autor contra o réu, e eles começam então a debater dentro do processo esses requisitos essenciais. Então, a ação de alimentos, depois que a pessoa propõe a ação de alimentos, vamos ter um prazo para contestação. Esse prazo está no seu mandado e nesse prazo você vai ter a oportunidade de trazer todas as provas necessárias para se defender. Logo depois, esse mesmo mandado vai indicar para você a data da audiência de conciliação e julgamento. É a oportunidade em que tanto o autor que entrou com a ação, quanto o réu, contra quem o autor entrou com essa ação, podem chegar a um acordo. Aquele acordo que vocês não chegaram antes de entrar com o processo. Porque o processo só existe quando não tem acordo, quando não tem conversa, quando não existe mais possibilidades. E nesse sentido, a audiência de conciliação tenta reavivar, tenta trazer um acordo que não existiu antes. Mas só que o rito do processo de alimentos, ou seja, o passo a passo da ação de alimentos, é mais rápido, é diferenciado. O que significa dizer? Nessa mesma audiência de conciliação, também vai ver a instrução e julgamento. É o momento em que vocês vão poder trazer 3 testemunhas, cada parte, autor e réu, vão poder trazer 3 testemunhas. E além das testemunhas, trazer todos os documentos necessários para provar o seu direito. Pode ser contra-cheque da pessoa, pode ser algum documento que prove que ela tem um emprego, algum documento que prove que ela tem uma empresa. Todos os documentos necessários têm que ser trazidos nesse momento. E, obviamente, os advogados, Defensoria Pública, Ministério Público ou então um advogado privado, eles têm toda a expertise, ou seja, todo o conhecimento, toda a experiência necessária para trazer tudo aquilo que é necessário para julgar a ação. Depois dessa audiência de conciliação e julgamento, nós passamos para a sentença. É o momento em que o juiz vai analisar tudo o que foi trazido para o processo, tudo o que foi dito em audiência, para verificar se realmente temos aí o direito à pensão alimentícia e quanto vai ser esse valor. Como eu falei, nós buscamos analisar o que, basicamente, primeiro, se aquele que precisa de alimentos realmente precisa e se aquele que é demandado contra quem aquela pessoa que precisa de alimentos entra com ação, se ele tem condições de pagar aqueles alimentos. Após a sentença, só existe a possibilidade de mudar essa sentença se o advogado perceber que não gostou da sentença, ele pode entrar com um recurso de apelação. O que é o recurso de apelação? É o pedido que o advogado faz para que os desembargadores, que são os juízes do 2º grau, que são superiores ao juiz que está julgando esse processo, que eles se reúnem em uma reunião com 3 a 5 desembargadores e nessa reunião eles debatem entre si o que foi sentenciado e confirmam o que foi sentenciado ou então modificam o que foi sentenciado. Esse aí é o recurso de apelação, que já é um segundo momento depois da sentença de 1º grau. Esse é o passo a passo. Você tem que participar. Se você não participar, você não vai usufruir da sua oportunidade, do seu direito de defesa ou do seu direito de petição, ou seja, do seu direito de reivindicar aquilo que você precisa naquele momento. Se o autor faltar à audiência de conciliação, o processo será arquivado, porque vamos entender que você não tem mais interesse, mesmo intimado, mesmo sabendo da audiência. Se o autor não for para a audiência, vamos entender que você não tem mais interesse. E o réu? Se o réu, mesmo intimado, mesmo conhecendo a audiência, não comparecer à audiência, nós vamos entender que ele não quer se defender e que ele compreende e que ele consente e que ele afirma que o que o autor está pedindo é verdade. E aí a tendência é que o processo seja procedente, ou seja,
Se o réu não for para a audiência, a tendência é que ele seja condenado a pagar alimentos. Essa é a dinâmica. Mas, como eu falei, todo mundo tem o seu direito de se defender. E é importante que você venha para as audiências, você participe, procure o defensor público, que é o advogado daquele que não tem condições de pagar um advogado privado. Ou então, se você tem condições de pagar um advogado privado, procure o seu advogado, que ele vai lhe instruir da melhor forma possível para que o processo acabe da melhor forma possível para você e para todo mundo. Então, esse é o passo a passo da ação de alimentos. Espero que você compreenda e, se for necessário, participe da melhor forma possível. Grande abraço!